Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou o Mateus, estou aqui para continuar as nossas reflexões, leituras e meditações na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós estamos aqui refletindo juntos, capítulo a capítulo, verso a verso. E hoje nós vamos ler capítulo 6, a partir do versículo 30. E diz assim a Palavra de Deus: Então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dei-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam sempre me vendo. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinham dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? E Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Contextualizando aqui a nossa leitura e aonde nós estamos, um pouco, alguns versículos atrás, Jesus acaba de fazer a grande e milagrosa multiplicação de 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 6.000 pessoas. Um milagre extravagante de Jesus, algo realmente sobrenatural. E tinha um propósito e uma sequência preparada já para que ele falasse exatamente sobre essa palavra que ele repete 6 vezes aqui nesse trecho, que é a palavra pão. E logo depois dessa multiplicação vem esse ensinamento de Jesus sobre o pão, né? E aqui nós temos a primeira declaração de Jesus das 7 declarações dizendo que ele é, né? Eu sou. E aqui nós temos a primeira declaração de Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Assim como os 7 sinais que o autor demonstra para nós que Jesus é Deus, Jesus também tem as 7 declarações dizendo eu sou. E aqui temos a primeira dela nesse trecho. E esse eu sou tem algo muito importante a ser lembrado e pontuado para a gente refletir aqui. É o mesmo eu sou do significado e com a mesma essência de quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente para libertar o povo do Egito. E ele pergunta a Deus: mas a quem eu direi quem está me enviando? E aí Deus diz a Moisés: eu sou te enviou. E esse eu sou revela mesmo Yahvé, Deus, e mais uma vez, assim como o autor tem enfatizado, nós vemos a verdade de que Jesus é Deus. E essa declaração traz esse significado para nós. E aqui nós vemos essa primeira declaração do eu sou de Jesus, e vamos começar refletindo por aqui. Versículo 35, Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O pão naquela época e naquela cultura era algo essencial à vida, muito importante, um dos alimentos mais importantes. E Jesus usa essa ilustração propositalmente, realmente intencional em falar sobre isso, porque o que ele queria dizer a eles: eu sou tudo o que vocês precisam.
Assim como o pão é essencial, eu quero demonstrar para vocês que tudo que vocês necessitam está em mim. Tanto é que é isso que ele diz no versículo 35, né? Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aí depois eles até falam, né? Então nos dê desse pão. Versículo 34. Então eles disseram, Senhor, dei-nos sempre desse pão. Só que eles não tinham entendido de que pão Jesus estava falando. E Jesus, nas próximas declarações, vai demonstrar para ele que Jesus não tinha simplesmente pão para dar, assim como ele tinha feito na multiplicação, mas ele era o pão que eles precisavam. Jesus não queria simplesmente dar um pão que depois eles precisariam de outro pão. Tanto é que eles falam aqui, nos dê sempre desse pão. Mas Jesus estava declarando, em mim vocês têm tudo que vocês precisam. Eu não vou te dar pão, eu sou tudo o que vocês precisam. Essa era a mensagem de Jesus no versículo 35. Versículo 37, que eu gostaria de refletir com vocês, algo muito importante sobre a soberania de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqui nós vemos a realidade de que ninguém pode ir até Deus se não for pelo próprio Deus. O próprio Deus nos faz e nos atrai até Jesus. E ao vermos Jesus, crermos nele, Jesus nos leva até Deus. E um detalhe muito importante na segunda parte do versículo 37. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus não desiste de ninguém que o Pai o entregou. Jesus não deixa ninguém pelo caminho. Das mãos de Jesus, ninguém nos tira. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E que vontade é essa de Deus? E Jesus revela para nós. A vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E ele reforça, de fato, a vontade de meu Pai é todo aquele que vir a mim e ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E aqui nós vemos a revelação da vontade de Deus através de Jesus. E a vontade de Deus é que nós venhamos a crer em Jesus. Ao ver Jesus, cremos nele. Ao crermos em Jesus, recebemos a vida eterna. Já nesse momento, nesse tempo, no agora. E a partir disso, naquele último dia em que Jesus relata aqui para nós, ele nos ressuscitará e passaremos a eternidade com Jesus e com Deus. E existe esse caminho, esse processo: crer, ser ressuscitado e participar da vida eterna. Versículo 41. Os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinham dito: eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora desci do céu? E aqui nós vemos algo muito importante também no entendimento da verdade de que Jesus é 100% de que Jesus é 100% humano e 100% Deus. Por que 100% humano? Nós estamos vendo aqui que eles conheciam a criação de Jesus, o pai de Jesus, José, e Maria, quem criou, quem cuidou de Jesus desde bebê, desde criança. Mas vemos claramente, desde os primeiros capítulos, Jesus declarando que é Deus e as verdades que somente Ele e Deus tinham em si, de quem eles eram. Então nós vemos essa realidade de Deus, em que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Nós só podemos chegar até Deus por causa de Jesus. E só podemos ver Jesus sendo atraídos pelo poder sobrenatural de Deus. Fique tranquilo, não tem como escaparmos da mão de Deus e das mãos de Jesus. Se Deus nos entregou na mão de Jesus,
nunca seremos lançados fora. A ênfase que eu gostaria de lembrar do versículo 35, reforçar para você, é que assim para a declaração que Jesus fez àqueles homens, ele nos diz hoje: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que necessitamos está em Jesus. Nele nós temos a plenitude da vida. Nele nós temos a certeza de um propósito. Nele nós temos a vida plena e eterna. Ele é quem preenche o nosso vazio. Ele é quem nos dá sentido de vida. Jesus é tudo o que nós precisamos. E a minha oração é que o Espírito Santo, através da revelação dessa palavra, possa trazer ao seu coração esse entendimento de que Jesus é tudo o que nós precisamos. E que quando estamos na mão dele, ninguém pode nos tirar dali. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela revelação da tua palavra. Muito obrigado porque o teu amor veio de encontro a nós através de Jesus. Muito obrigado porque o pão da vida é Jesus. Muito obrigado porque o Senhor não veio simplesmente nos dar pão, mas o Senhor se ofereceu como o próprio pão, revelando assim que é tudo o que nós precisamos está no Senhor. Que esse entendimento, que esse poder através do Espírito Santo e da palavra possa cair em cada coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.